Olá, paz de Jesus, o amor de Maria, que esteja no coraçãozinho de cada um de vocês. Então, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, estamos mais uma vez com a palavra do Senhor. Hoje nós falamos sobre Maria, nossa mãe, mãe de Jesus, que ela foi a contemplada a ser a mãe do Cristo. E com isso nós vemos assim que ela ouviu, né? Ela ouviu a voz de Deus, a voz do Pai, através do Espírito Santo, através do anjinho, que disse para ela que ia ser mãe do Salvador, que ela ia ser mãe de Jesus. E ela não teve medo de dizer sim. Ela foi na prática, ela ouviu e foi na prática. E hoje nós comparamos assim, muitas vezes nós ouvimos as palavras e somos só meros ouvintes da palavra e não colocamos em prática. E isso não colocar em prática não está completo. Porque não adianta nós ser cristão, nós ser cristã, nós ter uma religião ou outra e dizer que somos cristãos, se nós não colocar em prática a palavra de Deus. Eu já conheço pessoas que dizem assim para mim, eu quase não leio a palavra de Deus. Eu falei, meu Deus, mas por quê? Você não tem a Bíblia em casa? Ela falou, eu tenho a Bíblia, mas eu tenho muito medo de ler a palavra de Deus e não colocá-la em prática. Porque quando a gente sabe e não coloca em prática, a gente erra duas vezes. Porque a gente está sabendo e não colocou em prática. Isso é sério. Eu pensei mesmo, está certa. Mas nós precisamos ler a palavra de Deus, escutar a palavra de Deus e colocar em prática. Assim como Maria colocou. Maria não teve medo. E ela era tão menina ainda, né? Ela era uma jovenzinha, mas a fé que ela tinha já era uma fé madura, uma fé adulta. E nós muitas vezes precisamos pedir para Jesus que dê para nós uma fé adulta, uma fé madura, ao ponto de nós dizer sim a Deus, sim a Jesus, sem medo de ser feliz, sem medo das consequências. Porque, olha, eu vou falar uma coisa, gente. Nós não temos medo de fazer nenhum negócio, às vezes até uma dívida. Nós não temos medo de fazer quase nada, mas nós temos medo de se comprometer, né? Compromisso, né? Compromisso com nós é medroso. Nós temos medo do compromisso. E quando se trata de se comprometer com Deus, o medo é maior. Meu Deus, como nós temos medo de se comprometer com Ele, né? E Ele se comprometeu com nós inteiramente. Vamos falar de Deus. Deus se comprometeu com nós inteiramente, dando-nos a vida. Já pensou dar a vida a uma pessoa? É um presente maior do mundo. Só que é um compromisso. Porque é assim, desculpem. Então, é assim. De repente, se eu for gerar uma vida, será que essa vida que eu vou gerar vai trazer alegria para as pessoas? Vai trazer ânimo? Vai dar bons frutos? Será que esse projeto de vida
Vai ser uma coisa que vai ser boa ou não? Deus não hesitou. Deus deu a vida para nós e daí ainda quis salvar a nossa vida, dando o seu único filho, Jesus Cristo, o filho que ele tinha, que ele tem, né? O Filho de Deus, mandando aqui no mundo, ele sabia que ele mandava aqui no meio das pessoas más, as pessoas mal. Ele sabia que as pessoas aqui do mundo, a maioria, eram mal. E queria colocar o filho dele a risco. Só que ele sabia que também através da morte do filho dele, nós ia se salvar. Veja o amor que Deus tem por nós. É um amor muito grande, a ponto de dar um filho para morrer na cruz, para salvar nós. Se hoje me perguntasse para mim, eu tenho 4 filhas, todas mulheres, graças a Deus. Deus me deu 4 filhas. Eu queria um filho homem, mas não foi possível. Deus me deu 4 meninas. E vamos fazer uma comparação. Se Deus dissesse, você vai dar uma filha dessa, qual das filhas, ou me pedisse diretamente, usasse falar o nome de uma das minhas filhas, você tem coragem de dar ela para salvar a humanidade? Você já sabe qual é a resposta, né? Eu acho que eu ia chorar muito. Não sei se eu ia conseguir. Não sei. A minha resposta era difícil, né? Só para pensar, a gente já quase chora, né? E imagina, Deus mandou Jesus para salvar todos nós. E Jesus, obediente ao Pai, veio ao mundo. E ele não veio bravo. Porque eu vim aqui, porque o meu pai me mandou, porque o meu pai me obrigou, porque isso, porque aquilo. Não, Jesus não ficou bravo. Jesus veio de livre, espontânea vontade. Claro, cumprindo as ordens do Pai. Mas ele não veio bravo. Ele foi tão carinhoso com todos, né? E é carinhoso. E ele sofreu muito. Foi muito sofrido, ao ponto de morrer na cruz por nós. Mas Deus sabia que ele ia ressuscitar e ia retornar ao Pai. E o Pai sabia que ia ter o Filho, como sempre teve, ao lado dele, né? Então, Jesus se doou inteiro. Ele ouviu a voz do Pai e colocou em prática. Vamos de novo lembrar. Maria ouviu a voz do anjo, a voz de Deus, e colocou em prática. Jesus ouviu a voz do Pai e colocou em prática. E nós ouvimos a palavra de Deus e colocamos em... Tomara, né, que nos coloque em prática. Mas nós precisamos colocar em prática. Precisamos pedir para Jesus força, fé, ser cristão de verdade, ser cristão corajosos, ser cristão que não tem medo de ser feliz. Eu vou falar uma coisa para vocês. Então, o ano passado eu estava tratando dos dentes. E eu estava sem os dentes, essa arcada dentária, assim, essa aqui, eu estava sem os dentes. E uma pessoa me perguntou para mim, você não tem vergonha de gravar teus vídeos, assim, de Deus, que nós cantava, na época, alguém que lembra, aí pode até escrever nos comentários, aí embaixo, tá? Aí nos comentários. Alguém que lembra que nós cantava
e rezava, fazia um pequeno culto aqui no vídeo. Eu ou meu esposo Claudemar, às vezes vinha Maria Júlia, minha neta, e na época o David também estava parado aqui em casa. Ele também ajudava nós, fazia a palavra de Deus, lia a palavra de Deus, cantava alguns cânticos e falava da palavra de Deus, né? Era um pequeno culto, né? E uma pessoa falou, Hildes, não tem vergonha, você está sem dente. E você está falando, fazendo vídeo aí no YouTube, em redes sociais? Eu falei, eu não. Eu falei, eu não tenho vergonha do que eu tenho. Eu posso se envergonhar do que eu sou, mas não do que eu tenho. Porque se eu tenho cabelo preto, é graças a Deus. E se eu tirei aqueles dentes para colocar outros, foi graças a Deus. E se eu passei por 5, 6 cirurgias na minha boca, foi graças a Deus. Deus me colocou um dentista super ótimo, né? E que me cuidou com muito carinho e cuida até hoje. Que eu agradeço a Deus por tê-lo ele, eu digo meu dentista, né? Que Deus abençoe ele. O senhor conhece, né? O doutor que me atendeu. É isso. Doutor Ivan. Foi um médico, sim, muito bom e é um doutor, dentista, amigo, irmão. É um pai da gente, apesar de ele ser um jovem. Ele é um pai da gente. Então, ele me cuidou com tanto carinho, eu agradeço a Deus. E eu agradeço a Deus por ele ter me feito aquelas 6 cirurgias, 6, 5 e mais uma. Para que era preciso. E eu ia ficar sem fazer os vídeos? Não, de jeito nenhum. Eu ia continuando a fazer os vídeos. E sabe por que eu fazia os vídeos? Porque eu escutava a palavra de Deus e eu queria colocar em prática. E primeiramente eu queria dividir com vocês. Eu queria compartilhar com vocês a palavra de Deus. Eu queria que vocês ficassem felizes quanto eu estava também. Eu não me importava se eu estava sem dente ou com dente. Quando a gente nasce sem dente. E quando a gente morre também, a gente nem leva os dentes também. O espírito que a gente importa. Claro que nós temos que cuidar de nós aqui neste mundo. Mas não é tudo. E o nosso corpo vai ficar aqui. O nosso espírito que vai para o céu ou para o inferno. É nosso querido, nós que escolhemos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos se comprometer com o Evangelho. Ouvir e obedecer e também pôr em prática. E eu acho muito difícil a gente colocar em prática 100%. Mas com a graça de Deus, nós colocando aquilo que nós conseguimos, já está bom. Não é mesmo? Então, vamos procurar colocar em prática a palavra de Deus. E todos os dias escutar a palavra de Deus e colocar em prática. Isso que importa, né? É um filho que a gente fala para ele todos os dias e ele não ouve, ele desobedece. O pai e a mãe é triste com ele. E nós somos filhos de Deus e Deus fala conosco todos os dias. E se nós não fizermos o que ele manda, se nós desobedecer, nós não colocar em prática a palavra de Deus, nós somos como os filhos desobedientes. Nós estamos desobedecendo a Deus. Então, de hoje em diante, vamos, assim, olhar a Maria, mãe de Jesus, que foi fiel, praticante, praticou a palavra de Deus, sem medo. Jesus também, mesma coisa. E que Jesus dê força para nós ser umas pessoas assim, né? Exemplo de Maria, exemplo de Jesus. A paz de Jesus, o amor de Deus, que fica no teu coraçãozinho. Que o Espírito Santo nos abençoe. Fique com Deus, a paz de Jesus.